7h13. Agora a gente fala de uma clínica de tratamento para dependentes químicos de Salto de Pirapora que foi interditada na noite desta segunda-feira. A suspeita é de que os internos viviam em cárcere privado e seriam torturados. Os 5 meses que Viviane passou internada na clínica de recuperação ficarão marcados na memória. A fisioterapeuta buscava ajuda para conseguir sair do vício da droga, mas o que encontrou foi um ambiente de tortura. Que nós agredíssemos os outros, senão a gente apanhava, colocava a gente de disciplina em pé no muro a tarde inteira. Fiquei 90 dias fechados fazendo as necessidades dentro de num pote. A jovem conta que ficou sem comunicação com a família. Os funcionários diziam aos parentes dos internos que esse era o procedimento. Presenciei muitas mulheres apanhando de madeira, com cabo de vassoura, quebrava o cabo de vassoura na gente, batendo. A clínica, que abrigava cerca de 60 internos, fica no limite entre Saltos de Pirapora e Sorocaba. O Ministério Público recebeu a denúncia de maus-tratos de um antigo interno e nesta segunda-feira, em uma operação conjunta com a Polícia e Guarda Municipal, pôde constatar os crimes. Todos eles, sem exceção, narraram para a gente que eram agredidos diariamente e estavam aqui contra a vontade deles. Todos os funcionários que estavam aqui foram apontados pelos internos como agressores, foram autuados em flagrantes e presos. De acordo com o delegado que investiga o caso, a princípio os internos ficaram com medo de fazer as denúncias. Por isso que não disseram no primeiro momento, mas que na verdade grande parte, não todos, mas grande parte dos que estavam ali internados estavam ali contra a própria vontade, então, portanto, se tratava de internação involuntária e irregular, já que inexistiam as comunicações, e que alguns, inclusive, eram vítimas de violência, de espancamento, todo tipo de tortura. 8 pessoas com sinais de agressões foram ouvidas na delegacia de Salto de Pirapora, algumas com ferimentos na boca, pernas e braço. Os suspeitos de cometer o crime foram presos em flagrante. 4 pessoas foram presas, 2 funcionários, o filho e a nora do proprietário da clínica. Eles vão responder por cárcere privado, associação criminosa e pelo crime de tortura. A pena pode chegar a 16 anos. O proprietário da clínica ainda não foi localizado. Os internos foram retirados do local e entregues às famílias. Os 3 homens detidos foram levados à cadeia de São Roque e a mulher para a cadeia de Votorantim. É hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de sol em toda a região. Nós temos imagens aí ao vivo de Sorocaba, que hoje registra a mínima de 14 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima de 15 e a máxima de 24. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 23 graus. Olha, são 7h16. A notícia agora interessa diretamente aos moradores de Votorantim. A Prefeitura começou uma campanha de descontos para quem precisa ou quer regularizar impostos e taxas atrasados, como IPTU, ISS e outras taxas. Sobre isso, eu converso agora com Fábio Lugari Costa, que é secretário de Negócios Jurídicos de Votorantim. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Qual é o grande atrativo para o munícipe de Votorantim que precisa regularizar a situação com a Prefeitura? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O grande atrativo são o desconto de até 90% em cima de juros e multa que a Prefeitura está adotando para quem tem débitos junto ao fisco municipal. Ou seja, nesse caso, quais os impostos que entram na lista de desconto oferecida pela Prefeitura? Os impostos administrados pela Prefeitura, que é o IPTU, o ISS, a contribuição de melhoria e, nesse caso, também a gente entra com o SAI, que é o antigo débito com o SAI, né? Certo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o munícipe está com uma conta, a conta de água, por exemplo, em atraso de julho deste ano. Ele pode participar deste processo. Quais as contas que podem entrar nessa renegociação? Nesse caso não, porque os débitos são pendentes até dezembro de 2013. E nesse caso, a partir desse ano, as contas são pagas diretamente na Águas de Votorantim, especificamente com relação à água, né? No caso da água, né? Isso. E aí, a partir o munícipe que tem contas ou dívidas em atraso com a Prefeitura, só para reforçar,
até dezembro de 2013. Ou seja, 2011, 2012 ele deve então entrar nessa campanha. Sim. E quais as formas de pagamento que podem ser disponibilizadas para quem pretende regularizar a situação? Tem várias formas disponíveis, tá? À vista, em 3 vezes e chega até 48 meses. Aí dependendo do valor da dívida. Isso, 48 meses com desconto de 60% em cima de juros e multa. Ou seja, é uma boa oportunidade aí para ficar em dia com a prefeitura e regularizar a situação. Não tenho a menor dúvida. E como os interessados devem proceder para participar dessa nova renegociação e até quando segue esta campanha, Fabio? Basta comparecer no Espaço Aquário Cultura, na Praça Oséias Guitt, tá? Na Cid Campos, Cid Campos, que era isso. ali na Moacir Oséias Guitt. Isso, até 31 de outubro, das 9 às 16 horas. Ou seja, então tá aí, fica o recado aí, você que é de Votorantim e precisa quitar ou regularizar as suas dívidas. Muito obrigado pela sua participação, viu, Fabio? Muito obrigado. São 7 horas e 21 minutos. Muito bom dia para você que acompanha o Noticidade Manhã aqui na TV Sorocaba SBT. Vai sair de casa agora? Precisa chegar ao trabalho com rapidez e segurança? Então olha só, a gente volta a falar da prestação de serviço no Noticidade Manhã com as informações do trânsito. E quem vai passar ela para nós é o Renato Diniz. Não é mesmo, Renato? Exatamente, Fernando. Eu volto a falar aqui da Praça 9 de Julho. O movimento de veículos é grande por aqui na região central de Sorocaba. Principalmente o motorista que vem da Avenida General Carneiro, Zona Oeste de Sorocaba, para o centro, para Juscelino Kubitschek, Zona Sul e o centro mesmo da cidade de Sorocaba, a movimentação é um pouco maior nesse trecho. O motorista que pega as rodovias enfrenta a lentidão já na chegada à Grande São Paulo por conta do grande número de veículos, tanto na Anhanguera, na Bandeirantes e também na rodovia Castelo Branco. Detalhe que na Anhanguera tem lentidão também no sentido interior, entre os quilômetros 57 e 61, na cidade de Jundiaí. E olha, como você falou no começo do Noticidade Manhã, hoje é o Dia Nacional do Ciclista. A bicicleta, claro, é uma opção de transporte. Nem todo mundo pode ir para o trabalho, por exemplo, sobre 2 rodas, mas não deixa de ser uma alternativa para a prática de exercícios e também uma prática de lazer. Sorocaba, por exemplo, tem mais de 100 quilômetros de ciclovias. Só que essa data também é um dia para reflexão. Foi no dia 19 de agosto que morreu atropelado um estudante de biologia em Brasília. Por isso a escolha dessa data. Ele foi atropelado por um motorista em alta velocidade e que também estava embriagado. Então, infelizmente, ainda falta segurança para os ciclistas. Vamos conferir na reportagem. Elas estão por toda parte. E cada vez mais são uma alternativa para fugir dos congestionamentos nas grandes cidades. São 80 milhões de bicicletas no Brasil, mas as ciclovias representam apenas 1% da malha viária das capitais brasileiras. Na maior parte do tempo, os ciclistas precisam rodar junto com carros, motos e ônibus. Uma convivência nem sempre pacífica. Já caí exatamente várias vezes. Em 2005 eu fraturei a tíbia e eu estava equipado direitinho, o capacete me salvou. Uma pesquisa realizada em 7 capitais com mais de 1.800 pessoas mostrou que a imprudência é uma das maiores causas de acidente. 21% dos entrevistados avançam o sinal vermelho e 10% admitem que não respeitam regras de trânsito, como não andar na contramão e nem sobre as calçadas. Dificilmente eu ando na rua, eu ando mais na calçada, eu prefiro andar na calçada. Porque é meio perigoso, não dá para confiar muito ainda. Ao transgredir as regras que eles têm que seguir, eles estão colocando em risco não só a vida deles, mas também de outras pessoas. A cada 3 brasileiros, 1 tem bicicleta em casa, mas falta cuidado na hora de pedalar. A pesquisa mostrou que quase metade dos entrevistados já sofreu algum tipo de acidente. Mesmo assim, poucos usam equipamento de segurança. 41% não tem buzina na bicicleta, 20% não usam refletores ou sinais luminosos e 27% abrem mão do capacete. Capacete e luva eu não uso. Por quê? Porque eu não gosto, prefiro andar sem. Perla é uma das fundadoras de uma comunidade com mais de 150 mil membros. Assim como 90% dos ciclistas brasileiros, ela usa bicicleta para ir e voltar do trabalho. E acredita que o maior problema é a falta de informação. Quando a gente vai virar uma rua, sempre movimentação com o braço. E quando vai parar, sempre movimentação avisando que vai parar. E assim vai, porque quanto mais a gente sinaliza para o motorista a nossa movimentação, ele também pode se precaver, né, e respeitar.
O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha hoje, a partir da meio-dia e 40, do meio-dia e 40, o Manchetes Noticidade, que por conta da propaganda eleitoral gratuita começa ao meio-dia e 40. E por falar nisso também, o Noticidade, por conta da propaganda eleitoral gratuita, também começa mais cedo, às 15 para 7 da tarde, ou melhor, da noite, como preferir, com Simone Marqueto. 15 para 7, hoje o Noticidade, e meio-dia e 40, o Manchetes Noticidade. Nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Avenida Moreira César, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!